Fala pessoal, tudo bem? Mais uma questão aqui de análise combinatória e é da FGV. Então, aqui é a prof. Alexandra Maia. Foca na aula. Olha só essa questão, pessoal. Considere todos os anagramas da palavra Brasil. O número de anagramas que não tem as vogais juntas é... Bom, vamos lembrar o que é anagrama, né? Anagramas são palavras formadas com essas letras. Então, anagramas da palavra Brasil são todas as palavras formadas pelas mesmas letras da palavra Brasil e não necessariamente elas fazem algum sentido, tudo bem? Seria uma sequência de palavras formando, uma sequência dessas letras, formando palavras que não necessariamente fazem sentido. Então, vamos pensar, olha, eles querem os anagramas que não têm as vogais juntas. Olha só, Brasil tem 6 letras, tudo bem? Brasil. Então, veja bem, o que vai acontecer? Ou essas vogais, só tenho 2 vogais, o A e o I. Ou essas vogais estão juntas, ou essas vogais estão separadas. Então, ó, antes de eu dar a minha ideia de solução, se você for tentar fazer, dá um pause agora, tenta fazer e depois você volta para conferir a solução e ver se a gente resolveu da mesma maneira, tá bom? Então, vamos lá, olha. Ou essas vogais estão juntas, ou essas vogais estão separadas, considerando todos os anagramas da palavra Brasil. Então, veja bem. Então, eu tenho aqui o conjunto de todos os anagramas da palavra Brasil. Tudo bem? Aí, dentro desse conjunto, eu tenho os anagramas em que as vogais estão juntas. O A e o I estão juntos. E eu tenho os anagramas em que essas vogais estão separadas. Então, aqui, ó, vogais juntas e vogais separadas. Aqui eu tenho o conjunto de todos os anagramas. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é calcular o número total de anagramas, que é esse conjunto todo aqui, ó. Número total de anagramas da palavra Brasil. E calcular, porque eu acho bem mais fácil, calcular quantos anagramas as vogais ficam juntas. Que é esse daqui, ó. Quantos anagramas as vogais ficam juntas. Tudo bem? Aí, para eu descobrir os anagramas em que as vogais ficam separadas, que é o que o exercício está querendo, eu pego o total de anagramas que eu calculei e subtraio do número de anagramas em que as vogais ficam juntas. Tudo bem? Entenderam a dinâmica aí da solução? Então, vamos lá, ó. O que acontece? Eu tenho 6 letras da palavra Brasil. Quantos anagramas são possíveis com essa palavra? 6 fatorial. Por quê? É só eu embaralhar, é só eu permutar essas letras de lugar. Então, ó, é 6 fatorial maneiras que é o número total de anagramas que tem nessa palavra. Justamente 6 fatorial. Isso daqui é o total de anagramas. Quanto que dá isso? Vamos fazer a conta, olha. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 6, isso aqui vai dar 720 anagramas. 720 anagramas é o total de anagramas com a palavra Brasil. Agora, nós temos que calcular o número de anagramas em que as vogais estão juntas. Lembra, a gente está pegando todo e tirando o grupo que não é do nosso interesse. Então, a gente vai calcular o número de anagramas em que as vogais fiquem juntas e subtrair desse valor aqui. Aí vai sobrar exatamente os anagramas em que as vogais ficam separadas. Tudo bem? Porque se eu fosse calcular os anagramas em que as vogais ficam separadas, ia dar muito caso. Porque, por exemplo, se o A vem aqui, o I não pode ficar nessa posição, mas pode ocupar todas as outras. Imagina quantos casos eu ia ter que calcular. Ia dar muito trabalho. Então, esse daqui fica mais prático. Agora, para eu calcular o número de anagramas em que as vogais ficam juntas, é simples. Eu considero elas como um bloco só, como uma letra só. Então, por exemplo, vai ficar mais ou menos assim, olha. Um exemplo seria esse, olha. B, R, S, L, e eu coloco o A e o I num bloco só. Tudo bem? Então, aqui, olha, eu tenho
cinco blocos de letras disponíveis, porque eu estou considerando o A e o I juntos, tudo bem? Então, todas as vezes que eles permutarem de lugar aqui, ó, o A e o I vão estar ocupando posições sempre vizinhas. E eles podem trocar de lugar entre si. Então, vamos considerar isso daqui, ó, como 5 blocos que podem permutar aqui nesses 5 lugares. Considerando que aqui, ó, nós temos 2 lugares porque tem 2 vogais, mas a gente tá, para fazer a conta, a gente está considerando isso aqui como um bloco só. Tudo bem? Então, de quantas maneiras esses 5 blocos podem trocar de lugar entre si? De 5 fatorial maneiras. Que aqui eu tenho 5 fatorial maneiras, porque é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tudo bem? Olha só, mas acontece que eles podem trocar de lugar entre si, mas eles podem trocar de lugar um com o outro, certo? Porque eu posso colocar o I e o A. Então, além deles trocarem de lugar aqui, eles podem trocar de lugar um com o outro. Em vez de ser AI, eles podem trocar como IA. E aí, então, por isso, eu tenho que multiplicar por 2. Então, qual que é a ideia aqui? Eu troco permuto 5 blocos de lugar, que são todas as consoantes e o bloco das vogais, só que eu tenho que considerar que as vogais podem trocar de lugar entre si. Por isso, eu multiplico por 2, porque eu tenho que considerar 2 posições, uma na frente e outra atrás, e vice-versa. Agora, de quantas maneiras eu faço isso? Olha, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e vezes esse 2 aqui, ó. 6 vezes 4, 24, vezes 5, 120, vezes 2 dá 240. Bom, então aqui é o número de anagramas em que as vogais estão juntas. Para eu calcular o número de anagramas em que as vogais estão separadas, eu faço essa subtração aqui, ó. 720 menos 240. E isso daqui, ó, 12 menos 4, 8. O 1 veio para cá, ficou 6. 6 menos 2, 4. 480 anagramas possuem as vogais separadas. Aqui, ó, vogais em que não estejam as vogais juntas. Então, são 480 anagramas. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. E vocês resolveram dessa maneira? Eu quero saber qual foi a saída para resolver esse tipo de problema. E aí, ó, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, deixe nos comentários também. E se gostou da aula, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e acompanhe tudo que está acontecendo no canal. Nos vemos na próxima aula.